Fala galera, tudo bom? Fiquei sem fazer live essa semana, fiquei triste, deu um pouco de depressão, sabe? Você fica sem encontrar com vocês, não consegui fazer essa semana nenhuma live. E essa aqui era tava marcada para ontem, também não deu pra fazer ontem que trabalhei demais, vou ter que atender agora, então tá mais complicado. Vou falar um pouquinho para vocês então, hoje, sobre a evolução do tato. Então quem já tá lá no grupo do Telegram, já viu isso aqui, ó. Esse paper aqui que eu mandei lá no grupo do Telegram, tá bom? Então quem tá lá, já se quiser abrir o paper aí, daqui a pouco eu vou falar exatamente dele. Por quê? A gente precisa entender o seguinte, quando a gente vai falar de sentidos, de sensações, eu preciso entender o porquê dessas sensações evolutivamente se desenvolveram dessa forma. Então a gente tem uma teoria biológica da evolução, e essa teoria biológica da evolução diz que a gente vai se adaptando cada vez mais, a gente vai se modificando, e o Charles Darwin, né, que é o pai da biologia, ele fala o seguinte: os mais adaptados sobrevivem. Então eu vou contar para vocês algumas situações interessantes da evolução do sentido do tato, e vou começar falando um pouquinho como é que ele funciona nos animais, tá? Porque nos animais é muito interessante a interação que eles têm com o meio ambiente a partir das informações sensoriais, mais especificamente das informações táteis. Uma das coisas importantes de vocês saberem é o seguinte, é uma curiosidade, vamos dizer assim. Essa grande curiosidade é que quando você pensa nos nossos sentidos, no nosso sistema sensorial, a gente pensa no tato, a gente pensa na visão, a gente pensa na audição, a gente pensa na olfação e a gente pensa na gustação. Agora eu vou contar um negócio para vocês. Esses 5 sentidos que a gente considera, né, os nossos 5 sentidos, todos são oriundos do tato. Por quê? Tem o tato propriamente dito, aí eu tenho a visão. Sabe como é que foi desenvolvida a visão? A visão ela foi desenvolvida a partir de células táteis, de células, porque você tem que entender o seguinte: o tato ele tem 2 tipos de receptores. Ele tem mecanorreceptores e termorreceptores. Esses 2 receptores sensoriais podem dar informações táteis. O que aconteceu? Alguns receptores, alguns mecanorreceptores e alguns termorreceptores começaram a evoluir, começaram a se adaptar e desenvolveram células fotossensíveis. E essas células fotossensíveis deram origem aos olhos primitivos. Então os nossos olhos são uma evolução do sentido tátil. Aí eu tenho um outro sentido, que é o sentido da olfação. A olfação também é oriunda do tato. Por quê? A partir de alguns mecanorreceptores e alguns termorreceptores, que são receptores táteis, a gente começou a desenvolver e perceber alguns tipos de partículas no ar, e essas partículas que a gente percebia no ar se transformavam em estímulos olfatórios. E a gente tem também o sentido da audição. E aí a audição a gente tem aquela grande informação vinda do labirinto. Então o labirinto, como é que ele percebe, por exemplo, como é que o labirinto ajuda a gente na posição de cabeça e na orientação postural? Ele tem os canais otólitos e semicirculares, esses canais têm cílios lá dentro, e esses cílios têm um líquido. Então conforme eu movimento esses cílios, eu ensino para o meu corpo qual que é a posição que está a minha cabeça, e eu tenho contrações musculares para poder fazer um ajuste postural. Além disso, eu tenho o meu ouvido interno. O que é meu ouvido? O que é meu tímpano? Isso eu estou falando primeiro do ouvido interno. Agora, o que é o meu tímpano, o meu ouvido externo? Meu ouvido externo nada mais é do que uma célula sensorial tátil que percebe vibrações e transforma essas vibrações em som, em decodificação de sons. E ainda eu tenho o sentido da gustação. A gustação é um sentido que a gente tem na língua e que esse sentido pode se espalhar por toda a boca. Então a gente tem as áreas da língua que sentem determinadas partículas. E como as áreas da língua conseguem sentir determinadas partículas? Por estímulos táteis. Então, de acordo com o tamanho daquela molécula, do jeitão daquela molécula que entrou na língua, a minha informação sensorial tátil
da língua decodifica isso como azedo, como amargo, como doce ou como salgado. Ou seja, todos os nossos sentidos, todos eles, são oriundos da informação tátil. Então, o primeiro sentido que a gente desenvolveu evolutivamente foi o sentido do tato. O nosso maior sistema sensorial é a nossa pele, e esse sistema sensorial e a nossa pele deu origem a todos os outros sentidos que a gente tem no corpo. Então deu origem à visão através de células fotossensíveis, deu origem à audição através da percepção vibratória e transformar isso numa decodificação sonora, deu origem à gustação, percebendo as diferentes moléculas tendo contato com a boca e decodificando essa informação. E faltou a olfação, que começou a perceber as moléculas no ar e percebeu as diferenças de tamanho de molécula e decodificou isso como odores diferentes. Então eu tenho meus 5 sentidos, só que todos eles são evoluções do meu sentido tátil. Então o sentido mais importante, mais primitivo que eu tenho é o meu sentido tátil. Eu vi que entrou um monte de gente aí, o Guilherme, a Ana Carolina, além do Daniel, um monte de gente, Vinícius. Então um beijo para todo mundo que está entrando aí, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é: os nossos sentidos são evolução do sentido tátil. E agora vamos entender o seguinte: como é que o tato funciona nos animais? Então vamos pegar répteis, vamos pegar aves e vamos pegar mamíferos. Beleza? Porque depois nós vamos chegar nos mamíferos, nos primatas superiores, que são 98,6% da nossa genética, e depois tem nós. Certo? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona o sentido do tato nos répteis. O que acontece? O sentido do tato, ele serve para a gente se relacionar com um meio externo. Uma das formas que os répteis usam o tato e uma das situações que os répteis usam o tato são nas finalidades reprodutoras. Então quando esse réptil vai se reproduzir, eles se esfregam um no outro e tem uma certa troca de informações táteis, e aí tem uma troca de odores também para ter atração. E somente nessa hora. Por exemplo, uma cobra, ela não tem a habilidade de cuidar de um filhote. Difícil. O jacaré é um dos poucos que tem o réptil que tem, o crocodiliano, né, que tem uma habilidade de cuidar dos filhotes, porque a maior parte dos répteis nem tem essa informação. Então o que acontece? Os répteis têm uma informação sensorial muito primitiva, com fins alimentares e com fins reprodutores, basicamente. Isso serve pouco para cuidar de filhote, para se relacionar com outros da mesma espécie, porque o tato, por exemplo, entre alguns répteis pode também indicar briga, porque eu tenho ativação de termorreceptores e mecanorreceptores, e aí eu tenho essa informação. Agora, por exemplo, nas aves eu já tenho um pouco mais o sentido de cuidar. Então, por exemplo, porque as aves fazem o ninho, elas cuidam dos filhotes e elas esquentam os filhotes, então tem uma troca de calor da mãe para o filhote de ave através de um estímulo sensorial de termorreceptores de frio e de calor. Então eu já tenho uma informação sensorial diferente nas aves. Só que na evolução das espécies de animais, né, na evolução dos animais, dos répteis, das aves e dos mamíferos, os mamíferos têm a maior necessidade da informação tátil, inclusive para se desenvolver. Então muitas vezes os mamíferos têm a necessidade do contato para demonstrar algum tipo de comportamento. Então a gente divide nos mamíferos, a gente fala que o tato ele é um sentido muito importante nos mamíferos, e ele vai ter as funções vitais, né, para esse mamífero, de pressão, de temperatura, de frio, de calor e de dor. Então tanto em répteis, quanto em aves, quanto em mamíferos, a sensação de dor também é uma informação que vem dos receptores táteis, que a gente tem receptores a pressão, a temperatura, a estiramento, a pressão rápida, a pressão lenta. Então todas essas informações a gente pode decodificar isso também como dor, se essa informação for muito forte, muito potente. Então nos animais eu tenho especialmente nos mamíferos, eu tenho isso muito mais desenvolvido. Eu tenho isso muito mais, como é que eu posso falar?
Eu tenho isso muito mais... Deixa eu só colocar o carregador aqui do celular, senão ele desliga. Eu tenho esse sentido muito mais desenvolvido, até em termos de interação com a espécie. Agora, quer ver que interessante? Por exemplo, imagina numa situação de um mamífero, o urso, por exemplo. O urso, ele tem aquela pata muito grande, muito monstruosa, que ele usa para caçar. Então, por exemplo, imagina um urso lá na América do Norte caçando um salmão. Eu não sei se vocês já tentaram pegar um peixe, tá? Pequeno ou grande. Ele é extremamente escorregadio. E o urso, com aquela pata que ele usa para caçar, ele consegue segurar um salmão, que é uma coisa extremamente difícil e refinada para você fazer com a sua mão hoje, e comer. Então o que acontece? No urso, por exemplo, esse sentido tátil de você segurar esse peixe, não deixar esse peixe escorregar e conseguir comer, ele tem uma importância vital na alimentação, porque a base da alimentação desse urso é o sentido de segurar o peixe, né, o salmão, e segurar esse peixe faz parte do ritual alimentar dele. Agora, por exemplo, o tato nos elefantes, que são outros mamíferos, ele está mais presente, sabe aonde? Na tromba. Porque nos elefantes eles conseguem fazer alguns movimentos específicos com a tromba e com isso eles conseguem até selecionar o tipo de folha que eles vão comer. Imagina que o elefante é um animal que come 90 quilos de vegetais, né? De folhas, de alimento por dia. E ele precisa selecionar esses alimentos para poder jogar para a boca. Então ele tem uma tromba que é um órgão extremamente sensorial. E ele tem receptores sensoriais no resto do corpo dele também de forma muito importante. Porque, por exemplo, ele encosta em outros elefantes e ele pode se comunicar através de receptores sensoriais, mesmo tendo 4 centímetros de couro. O elefante chega a ter de 4 a 8 centímetros de couro, de pele, para você conseguir atingir um órgão interno dele. Então ele é quase uma parede de concreto, né? E tem um monte de receptores sensoriais nessa parede. Uma das coisas que eu queria contar para vocês, que é muito interessante, é um experimento. Depois, se vocês quiserem procurar, tinha um sociólogo que chamava Ashley Montagu. Esse cara, ele escreveu um livro em 1978. E esse livro que ele escreveu em 1978, ele falava um pouco da importância das informações táteis para os mamíferos. Então, como os mamíferos percebiam as informações táteis e se desenvolviam a partir disso. E aí ele fez um experimento que foi muito legal. Esse experimento, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esse experimento, que é o experimento do Twins Apes Experiment. Que é o que aconteceu? Eles conseguiram encontrar gêmeos chimpanzés lá na África, e esses gêmeos chimpanzés, a mãe tinha sido abatida por caçadores, para tentar pegar exatamente os dois filhotes. O que aconteceu? A guarda ambiental percebeu antes e não deixou os caras pegarem os filhotes. E aí ficou 2 macacos, né, 2 chimpanzés pequenos, eles tinham um mês de vida, acho, eram muito pequenos, a menos até de um mês de vida, totalmente órfãos, totalmente carentes, porque eles tinham uma dependência de 100% da mãe. E aí o Dr. Ashley Montagu, nessa hora, decidiu fazer um experimento com esses macacos, tentando exatamente verificar qual a importância da sensibilidade manual tátil para o desenvolvimento desses primatas superiores, que são 98,6% da nossa genética. E eu estou repetindo isso muitas vezes, vocês vão entender lá pra frente por que eu quero dizer isso, porque eu repeti isso muitas vezes. O que aconteceu então? Eles pegaram esses chimpanzés gêmeos e eles colocaram esses chimpanzés em 2 salas. Numa sala de um lado, eles tinham uma fêmea de chimpanzé, exatamente do tamanho da fêmea da mãe deles, só que era toda de arame. E essa fêmea toda de arame, ela tinha leite, ou seja, tinha um alimento para eles ali, que é uma coisa que eles precisavam muito, porque eles eram chimpanzés muito pequenos. E na outra sala, tinha uma fêmea, só que essa fêmea não tinha leite, era exatamente do mesmo tamanho da outra, só que essa fêmea era de pelúcia. Então o que acontecia? Numa sala de um lado, eles tinham uma fêmea de arame que tinha leite. Numa sala do outro lado, eles tinham uma fêmea de pelúcia que não tinha leite. E eles soltaram os chimpanzés nessa jaula, nessa sala, eles tinham acesso às 2 salas igualmente.
O que acontecia com esses chimpanzés? Eles ficavam praticamente o dia todo brincando na fêmea de pelo, de pelúcia, se esfregando, se esquentando e tendo estímulos sensoriais táteis o tempo todo com esse boneco. Quando eles sentiam fome, eles saíam dessa sala, iam para outra sala e na outra sala eles se alimentavam. Ou seja, mesmo a alimentação sendo uma função vital para eles e sem ter muito entendimento disso, eles percebiam que a informação sensorial tátil era muito mais importante para eles do que a comida. Então ele conseguiu desenvolver, e esse trabalho do Ashley Montagu deu origem aos estudos da mãe canguru, que eu acho que todos vocês já ouviram falar da história da mãe canguru, que é aquele projeto de prematuros onde você vai lá algumas horas do dia e coloca esses prematuros em contato com o pai, em contato com a mãe, para ele escutar o coração, para ajudar no desenvolvimento por causa do tato. Então o que aconteceu? O Ashley Montagu ele começou a perceber a importância do tato para o desenvolvimento dos mamíferos. Olha que interessante isso. Então ele percebia que os mamíferos se desenvolviam muito melhor com boas informações táteis. E aí a gente abre um leque para uma porrada de coisa, uma porrada de correlação que a gente consegue fazer. Por exemplo, imagina uma pessoa que foi abusada sexualmente. Qual foi o tipo de contato que essa pessoa teve? Porque o ato sexual é um ato de contato. Então imagine uma pessoa que foi abusada sexualmente, a aversão de contato que ele vai ter. E imagine esse paciente chegando no seu consultório e você tendo que fazer algum tipo de exame palpatório nesse paciente, o quanto delicado você precisa ser e o quanto assertivo você precisa ser. Pensando que isso pode ter prejudicado o desenvolvimento dessa pessoa se isso aconteceu na infância. Então a gente sabe que tem muitos casos de abusos de meninos e de meninas na infância, tá? E por incrível que pareça, eu fui até pesquisar isso, os meninos são 70% das crianças abusadas na infância e as meninas 30%. Tá? Então os meninos são muito mais vezes abusados que as meninas, então acontece nos ambos os sexos. E o que a gente tem? A gente tem que isso prejudica demais o desenvolvimento dessas crianças. Então o que a gente pode perceber? Que o estímulo tátil, o estímulo sensorial faz parte do desenvolvimento normal dos primatas, especialmente de primatas superiores. Nós. Certo? Uma outra coisa interessante ainda de primatas que eu vou contar pra vocês, deixa eu só ver se eu tô seguindo meu roteiro aqui direitinho. Deixa eu ver. Uma outra coisa interessante de falar disso é o seguinte, o desenvolvimento, a gente tem dois tipos de macaco, né, são como se fossem chimpanzés. Eu tenho os chimpanzés e tenho os bonobos. Então o que acontece? Os bonobos, normalmente vocês não vão encontrar em zoológico, dificilmente você encontra bonobo em zoológico, mas os chimpanzés sim. E tem uma particularidade dos dois. Eles são quase iguais, se vocês procurarem na internet chimpanzé ou bonobo, vocês vão ver que eles são muito parecidos, tá? Se você tiver um olhar mais leigo, você pode achar até que são os mesmos, mas não são. O que acontece? Essas duas espécies, elas se desenvolveram uma numa margem do rio Congo e a outra numa outra margem do rio Congo. Então tem o rio Congo, que hoje dá o nome do país, do Congo, lá na África, no continente africano. E esse rio Congo tinha uma margem desse rio Congo que tinha muita quantidade de alimento. E na outra margem desse rio tinha pouca quantidade de alimento. O que aconteceu? O nosso ancestral comum, né, tanto do chimpanzé quanto do bonobo, viveu nessa parte desse rio. E o que aconteceu? Alguns desses animais foram para a margem que tinha mais alimento, outros desses animais foram para a margem que tinha menos alimento. E eles se desenvolveram e evoluíram nessas duas situações. Tá? Um território com muito alimento, outro um território com pouco alimento. Então vamos parar para pensar o seguinte, eu tenho um território cheio de macacos, cheio de primatas, e esse território tem pouco alimento. Obviamente, esses macacos começam a desenvolver um comportamento de grupo para tentar dominar um certo território, e dominando esse certo território eles começam a ter o controle da alimentação, que é vital para eles. Então eles começam a desenvolver ferramentas, eles começam a ter um comportamento mais agressivo, mais territorialista. Por quê? Porque eles precisam do alimento. Só que na outra margem do rio eu tenho muito alimento. Então eu não preciso ter um comportamento mais agressivo e territorialista. Ali é um lugar legal, tem comida para todo mundo.
O que aconteceu? Esses macacos, esses primatas que se desenvolveram do outro lado do rio com muito alimento, eles desenvolveram outros tipos de relações sociais. Então, onde eles tinham muito alimento, muita oferta de alimento, eles começaram a desenvolver relações muito sexuais. Então, todos os conflitos de estresse desses bonobos, eles resolvem com sexo, basicamente, sexo por prazer. Então, eles têm relações homossexuais e heterossexuais no bando todo, para demonstração exatamente de submissão, de distração, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, percebam o seguinte, de um lado da margem, eu tinha animais muito territorialistas que tiveram que dominar o território para poder se alimentar e sobreviver. Esses são os chimpanzés. Por isso que eles vão para o zoológico e fazem muita graça. Porque eles sobem nas coisas, eles querem demonstrar o tempo todo que eles estão liderando. E isso é muito legal como espetáculo para os visitantes. Não estou falando bem ou mal de zoológico, tá bom? Porque eu nem sou muito adepto a isso. Agora, do outro lado, eu tinha os bonobos. E os bonobos tinham muito alimento. Então o que aconteceu? Eles desenvolveram relações muito mais relações sensoriais de outra forma. Uma das coisas interessantes nos bonobos é o seguinte: quando nasce um novo membro dos bonobos, eles todos do grupo se colocam em um círculo, e nesse círculo eles pegam o filhote que nasceu e eles passam esse filhote um para o outro, dando volta no círculo, para todos os elementos daquele grupo afagarem um pouco aquele bebê e receberem um pouco aquele bebê. Esse comportamento não existe nos chimpanzés. Então o que acontece? Os chimpanzés, eles cresceram num território com necessidades evolutivas diferentes. O que a gente pode perceber disso? Um comportamento mais agressivo é desenvolvido numa determinada forma com menos contato. E um comportamento mais sensitivo, mais amoroso, mais carinhoso é desenvolvido onde eu tenho uma situação de maior abundância. E a gente pode fazer várias analogias para a nossa sociedade assim, já que tanto os chimpanzés quanto os bonobos têm mais de 98% do nosso DNA. Tá? Então essa história dos chimpanzés e dos bonobos também é bem interessante, vejam mais sobre isso. Eu tinha falado da sensibilidade do elefante para vocês, e tem mais alguns elementos que eu queria falar para vocês disso. Então pense o seguinte, ó, a sensibilidade do elefante envolve uma inteligência muito grande. Por exemplo, ele usa as informações táteis para cuidar dos coletivos do bando. Então, por exemplo, ele pode encostar em outros elefantes da manada para dar estímulos sensoriais. Agora, ele também tem uma comunicação vocal com estímulos sensoriais, então ele consegue fazer uma vibração importante, e essa vibração ele se comunica com os outros e é uma percepção sensorial dos outros também. E ele pode fazer brincadeiras sensoriais também com as trombas, encostando uma na outra. E ele também tem uma memória absurda. Então ele é um animal extremamente inteligente. E ele tem um dos órgãos dentro dos mamíferos que é o mais sensitivo de todos, é o mais sensível de todos, que é a tromba. Além disso, a tromba desse elefante, ela é um órgão tátil, basicamente é um órgão muito tátil, muito sensorial. Ela consegue perceber diferenças de 0,01 milímetros de profundidade, tá? Então imagina o tamanho da sensibilidade de uma tromba de elefante percebendo 0,01 milímetro de diferenças de relevo, e isso determina muito a qualidade da alimentação que esse animal vai ter, tá? E isso tudo é feito por corpúsculos de Pacini, exatamente iguais aos nossos, da nossa mão, que a gente já vai chegar lá. Eles vão perceber pequenas vibrações nessa ordem de 0,01 milímetros. É uma função importante para a alimentação desses animais e também é utilizada muito nas relações sociais desses animais, tá? Especialmente em funções de acasalamento. Então eles entrelaçam as trombas para um sentir o odor do outro, porque o nariz também está na ponta da tromba, e eles sentem o odor um do outro, e eles podem ter relações exatamente depois dessa tromba com tromba, né? Que é um estímulo sensorial muito grande. Um outro animal que tem uma importante necessidade tátil, os marsupiais, especialmente, por exemplo, o canguru. O canguru é um animal que ele tem a maior quantidade de receptor sensorial dele nessa região do focinho aqui, ó, mais ou menos onde você está usando a máscara agora, tá?
E o que acontece? Não sei se vocês já perceberam, nas brigas de canguru, eles tombam a cabeça para trás e começam a bater com o braço para frente. Por quê? Qualquer golpe nessa região de um canguru é extremamente sensível. E ele muitas vezes tem até um nocaute por causa disso. Nessa região aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele tem uma informação sensorial extremamente grande. Então, se vocês virem uma briga de canguru, vocês vão perceber que eles fazem o quê? Eles se colocam apoiados na cauda ou nas patas traseiras, ficam em pé e se batem com as mãos da frente. Então, o que acontece? Eles jogam a cabeça para trás para proteger o órgão sensorial e enxergar lá na frente o que eles estão fazendo, tentando atingir essa parte sensorial do outro. E além disso, os cangurus, eles têm a necessidade, eles nascem incompletos, eles têm que ficar na bolsa, né? E a bolsa da mãe é um estímulo importante para o desenvolvimento saudável desse filhote. Então, por exemplo, mães cangurus que abandonam os filhotes, como que o pessoal de zoológico faz? Por exemplo, quando a mãe canguru abandona o filhote, eles pegam o filhote e colocam esse filhote dentro de uma bolsa, para ele poder sobreviver, porque se ele não estiver dentro de uma bolsa, ele não consegue sobreviver. Ele precisa de estímulo sensorial no corpo todo. Enquanto ele não desenvolve os pelos, ele precisa de estímulo sensorial. Então o canguru, ele tem receptores sensoriais muito fortes que participam do desenvolvimento dele até a vida adulta. E depois esses receptores sensoriais todos ficam no focinho, que é onde ele tem menos pelo. Então depois que ele cobre de pelo, ele diminui a recepção sensorial. Muito louco isso, né? E aí tem até o trabalho da mãe canguru que eu falei pra vocês, né? Agora tem uma coisa importante. As informações, a evolução, né, da nossa mão em relação à mão dos primatas. Então deixa eu mostrar uma imagem pra vocês aqui, ó. Olha uma das coisas que aconteceu de diferente nessa evolução. Eu tenho aqui, ó, a mão do chimpanzé e aqui eu tenho a mão do humano, tá? Vamos pensar o seguinte, ó, vou falar um pouquinho da distribuição de receptores sensoriais. Então, o que aconteceu com a mão do chimpanzé? A mão do chimpanzé era uma mão mais alongada e aqui eu tenho uns fósseis que eu vou mostrar para vocês também. Pera, deixa eu só achar aqui os fósseis. Aqui, ó. Aqui eu tenho os fósseis. Ó. Aqui eu tenho os fósseis. E vocês podem perceber que esses dedos, né, essas falanges eram muito alongadas nos homens mais primitivos. E depois elas foram ficando mais curtas e mais grossas, né? Em alguns casos mais curtas, né, basicamente, nos primatas mais desenvolvidos. Então a mão foi diminuindo de tamanho. E o que acontece com essa diminuição de tamanho? Ela aumenta a recepção sensorial. Então o que acontece? Alguns animais que têm grandes necessidades sensoriais desenvolvem essas habilidades. Só que a mão humana é um órgão que concentra muitos receptores sensoriais, porque evolutivamente ela veio diminuindo de tamanho e concentrando uma boa distribuição de receptores. Quer ver? Por exemplo, a maior quantidade de receptores sensoriais que eu tenho na mão está na palma da mão, o dorso da mão tem poucos receptores sensoriais, a palma da mão tem um pouco mais de receptores sensoriais e a ponta dos dedos, a gema dos dedos, as falanges distais, tem mais receptores sensoriais ainda. Essa distribuição acontece exatamente igual nos primatas superiores. Então, chimpanzé, orangotango, bonobo, todos esses têm a mesma distribuição. O que acaba se modificando? O estímulo sensorial, ele é um estímulo que você pode aprender. E essa é a parte mais interessante. Você consegue aprender formas diferentes de se estimular sensorialmente. E quanto mais você estimula os receptores, mais você aumenta o que a gente chama de memória tátil. E quanto você tem uma boa memória tátil, você consegue desenvolver esse sentido com mais facilidade. Então, na evolução da nossa mão, a nossa mão diminuiu um pouco de tamanho, as falanges ficaram um pouco mais curtas e a distribuição dos receptores sensoriais, da quantidade de receptores, ela não se modificou de forma significativa, com exceção do polegar. O polegar dos primatas superiores não tem muita função sensorial.
ele tem uma função meio de um apoio lateral para melhorar a força de preensão dessa mão, não a oposição. Então, com exceção do polegar, a gente tem exatamente a mesma distribuição de receptores sensoriais. Então, por exemplo, evolutivamente, a gente tinha menos receptores no dorso da mão, mais na palma da mão, mais ainda na ponta dos dedos. Exatamente assim todos os primatas. Agora, nos primatas superiores, eu tenho 3 regiões do corpo que são as regiões mais sensitivas, tirando os órgãos sensitivos especiais, olhos, ouvidos, língua e nariz, tá? Falando da sensibilidade tátil, eu tenho 3 regiões do meu corpo que são as de maior quantidade de receptores sensoriais. E isso acontece em todos os primatas superiores, exatamente dessa forma. Em outros mamíferos não é exatamente assim, como eu já descrevi para vocês. Canguru, elefante, hipopótamo, são diferentes. Agora, nos primatas superiores, são 3 regiões. Primeira região, planta dos pés. Por quê? Os primatas superiores conseguem agarrar galhos com os pés e sentir se esse galho é forte ou fraco. E hoje a gente sabe, se tiver uma pedrinha desse tamanho dentro do seu sapato, você sente exatamente como se fosse um paralelepípedo lá dentro. Então a gente tem na planta dos nossos pés receptores sensoriais muito sensíveis que conseguem perceber relevos de 1/10 de milímetro. Então 0,1 milímetro a gente consegue perceber na planta do nosso pé. São receptores sensitivos muito especializados nas plantas dos pés. O outro lugar que eu tenho esses receptores sensitivos muito especializados, na minha boca e mais especialmente ainda na minha língua. Quando eu falo de sensação, sabe o que eu tenho que lembrar? Homúnculo sensorial. Lembra da representação do homúnculo sensorial? Como é que ele é? Uma cabeçona, mãozona e pezão. E o tronco e membros é menorzinho. Então, obviamente, a maior quantidade de receptores sensoriais eu vou ter nos pés, nas mãos e na região do rosto. Então agora eu estou tirando os receptores sensoriais especiais, olhos, ouvidos, nariz e gustação, e estou falando só do estímulo tátil, que eu também tenho na língua. Sabe quando você come uma pedrinha, você está comendo uma alfacinha e tem uma areinha? Parece que você está comendo uma colher de terra na boca. Por quê? Porque os seus receptores sensoriais da boca são extremamente sensíveis também. Na boca eles conseguem perceber alterações de 0,01 milímetro. Ou seja, é mais ou menos o que faz a tromba do elefante de estímulo sensorial. Por isso que a boca é extremamente sensível. Então, se eu tenho os meus pés extremamente sensíveis como receptores sensoriais, se eu tenho as minhas mãos extremamente sensíveis como receptores sensoriais, e se eu tenho a minha língua e a minha boca extremamente sensível por causa de receptores sensoriais, dentre esses 3, eu acho que o mais interessante para a gente usar para avaliar o paciente é a mão. Mas, dependendo do seu grau de liberdade com o paciente, pode usar a língua, pode fazer o que você achar melhor. Mas nos meus pacientes eu costumo utilizar a mão, porque é uma estrutura extremamente especializada para fazer isso, tá? Agora, conhecendo a nossa mão, conhecendo a evolução da nossa mão e a distribuição dos receptores dessa mão, como é que eu posso fazer para utilizar essa especificidade desses receptores, nesses 3 pontos, para conseguir melhorar o meu exame palpatório? Que era tudo isso, falei tudo isso para chegar exatamente nisso. Então, no meu exame palpatório, o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar os meus receptores sensoriais de forma organizada, de forma ordenada, para conseguir me fornecer as informações necessárias para o meu exame. Então eu preciso de informações de elevação, eu preciso de informações de depressão, eu preciso de informação de textura, eu preciso de informação de densidade, eu preciso de informação de forma plana, forma pequena elevação ou forma de grande elevação. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês que eu uso muito em aula. Quando eu vou palpar a minha clavícula, quem já vê minhas lives já deve estar de saco cheio, que eu já falei isso um monte de vezes. Mas, quando eu vou palpar a clavícula, eu sinto a densidade do osso da clavícula,
eu sinto o músculo peitoral maior. Eu tenho duas densidades diferentes. Eu tenho uma forma plana do músculo peitoral maior e eu tenho uma forma arredondada da clavícula. Eu tenho uma densidade diferente de um e de outro. E para formar essa forma arredondada da clavícula, eu tenho uma elevação. Então, e depois ela termina numa depressão. Então lembra que eu falei para vocês? Eu preciso utilizar todas as minhas habilidades sensitivas, todos os meus receptores. Então eu tenho receptores de pequenas elevações, de grandes elevações. Então elevação e depressão eu tenho que utilizar. Eu tenho receptores de textura, de vibração. Eu tenho receptores de temperatura, que no caso da avaliação eu posso até utilizar, mas não é um parâmetro muito importante no nosso exame palpatório. Alterações de temperatura não é primordial para a gente, mas localização de uma IPS é. Então o que acontece? Eu preciso saber como que eu faço para palpar minha clavícula para conseguir sentir exatamente o que eu tenho que sentir. Eu tenho que palpar utilizando essa parte dos meus dedos e mais especialmente desses três, porque aqui eu tenho uma maior concentração para fazer o meu exame físico quando eu quero encontrar estruturas pequenas. Agora, por exemplo, se eu for palpar uma sutura do meu crânio, eu já vou utilizar essa parte da minha mão aqui, ó. Para a sutura do crânio, essa parte aqui é mais interessante. E aí, se eu quiser palpar, por exemplo, um fígado, eu já posso utilizar a palma da mão toda. Então, eu dei 3 exemplos para vocês das 3 posições de mão que a gente pode utilizar, aproveitando esse órgão evoluído e especializado para fazer esse tipo de coisa. Quando que você pode utilizar isso no seu dia a dia? Quando você tem que pegar uma blusa no armário e está tudo escuro, você pega pela textura. Se você não tem a informação visual, você seleciona sempre as coisas pela textura. Agora, se você tem a informação visual, você esquece essa informação de textura. Então, quando a gente tem outras modalidades sensoriais, a gente acaba não usando, porque o olho é muito mais informativo. Mas, por exemplo, uma pessoa cega que tenta delimitar a comida no prato, a consistência do arroz e do feijão é diferente. Quando ele vai pôr o garfo, ele tem que sentir exatamente isso. Você nunca percebeu isso, treina para você ver. Se você sabe o que é o arroz, o que é o feijão, o que é o bife e o que como está distribuído no seu prato. Aonde tem a gordura do bife e aonde não tem a gordura. Você determina tudo isso por informação tátil. Então a gente tem o dorso da mão com pouca quantidade de receptor, a palma da mão com uma maior quantidade de receptor que eu uso para fazer palpações maiores. Órgãos, por exemplo, coisas maiores. Agora, se eu quero palpar uma estrutura um pouco mais específica, uma clavícula, uma costela, uma espinhosa, uma transversa, essas 3 gemas de dedos aqui são as melhores opções. E se eu quero palpar uma sutura, eu utilizaria essa ponta do indicador aqui. Conhecendo a evolução da mão, conhecendo a adaptação da mão e sabendo onde eu tenho a maior distribuição de receptores sensoriais, essa é a melhor forma que eu consigo para fazer uma boa palpação, de utilizar esse sentido do tato a meu favor, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu queria falar para vocês. Então, o tato é utilizado para interações com o meio externo. A pele é o nosso maior órgão sensorial e eu tenho que entender como é a distribuição dos receptores na pele para saber utilizar tudo isso a meu favor. Então, entendendo um pouco da evolução do sentido tátil, a evolução dos nossos sentidos, chegando no sentido tátil, e a partir disso, entendendo como que é a distribuição na nossa mão e como que a nossa mão funciona para fazer isso, a gente consegue com muita certeza otimizar muito o nosso exame palpatório. Então eu vou falar para vocês que é o seguinte, isso aqui é uma série de 3 lives que eu vou fazer. Essa primeira live eu estou falando da mão só, tá? Então essa aqui é só sobre a mão. Depois eu vou fazer uma outra sobre a anatomia em 3 dimensões, que é uma outra coisa importante que eu tenho que saber para fazer a palpação. E depois eu vou fazer uma terceira falando sobre rotas de palpação. Depois dessas 3 lives, depois que eu fizer essas 3 lives, essa aqui mais 2, então são todas as quartas-feiras agora, então eu vou fazer essa aqui mais 2, depois de 2 quartas-feiras, o curso de técnica, de
Técnica de palpação e anatomia palpatória online, que está lá na plataforma do Hotmart. Se você clicar lá na minha bio, você vai ver que tem lá o curso de técnicas de palpação. Esse curso de técnicas de palpação vai ficar, depois disso, vai ficar mais uma semana para vender e depois eu não sei quando eu vou abrir essa esteira de novo. Provavelmente só no final do ano, tá? Então quando você compra esse curso, você tem 6 meses para usar. Então eu vou fazer 3 lives, uma sobre a mão, outra sobre anatomia em 3 dimensões, que a gente tem que conhecer, e variações anatômicas, e a outra eu vou fazer sobre roteiros de palpação. Depois dessas 3 lives, vocês vão ter uma semana para comprar o curso de técnicas de palpação e anatomia palpatória, exatamente porque esses são os 3 fundamentos do curso. Conhecer a sua mão, conhecer a anatomia e conhecer as rotas para fazer a palpação. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Vocês têm alguma pergunta? Pode escrever aí a pergunta. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Falei um pouco da evolução dos sentidos, da evolução do tato. E na próxima semana eu vou falar sobre anatomia em 3 dimensões. Como entender a anatomia em 3 dimensões para aplicar no nosso paciente. E depois eu vou fazer uma outra sobre rotas de palpação. Depois dessas 3 lives, o curso já está à disposição para venda lá na plataforma do Hotmart. Depois dessas 3 lives, o curso vai ficar mais uma semana para ser vendido. E depois disso a gente vai fechar o carrinho e vai abrir depois só no final do ano de novo. Tá? Se você comprar o curso, você tem 6 meses para utilizar os roteiros e praticar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Ela vai ficar gravada no YouTube. Eu vou deixar aqui no Instagram um tempo pequeno e vou passar lá pro meu canal do YouTube. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.